Continuando o assunto de fonologia, hoje nós vamos falar da sílaba e das suas possibilidades de classificação. Na aula 1 de fonética, nós aprendemos que fonema é a menor unidade sonora que a gente produz para compor uma palavra falada. Aprendemos também que no português toda sílaba tem vogal. Não existe em português sílaba sem vogal. E na aula 2 de fonologia nós estudamos os encontros vocálicos, ditongo, tritongo e hiato. Se você ainda não viu essas duas aulas anteriores, eu vou deixar aqui aparecendo para você, você pode ir lá conferir, depois vem para essa terceira aula. E hoje nós vamos avançar mais um nível e vamos descobrir a sílaba, que é nada mais do que um fonema ou um conjunto de fonemas emitidos num só impulso de voz. Isso é a sílaba, quando você, em tese, abre o seu aparelho sonoro da fala para produzir um som ou um conjunto de sons em um só impulso de voz. Fé, um impulso, uma sílaba. Mar, um impulso, uma sílaba também. Bota, 2 impulsos de voz, 2 sílabas. Carro, 2 impulsos de voz, 2 sílabas. Beleza, 3 impulsos, 3 sílabas. Maravilha, 4 impulsos de voz, 4 sílabas. Cada um desses impulsos é uma sílaba e em cada uma dessas sílabas você vai encontrar obrigatoriamente uma vogal. Sabendo disso, a gente pode agora classificar as palavras dependendo da quantidade de sílabas que elas têm. Se a palavra tem apenas uma sílaba, ela é uma monossílaba. Exemplos: nó, mel, rei, ler. Se a palavra tem 2 sílabas, ela é uma dissílaba. Exemplos: corda, dado, saci, café. Se a palavra tem 3 sílabas, ela é trissílaba. Exemplos: madeira, salada, girassol. E se a palavra tem 4 sílabas ou mais, ela é uma palavra polissílaba. Exemplos: gramática, 4 sílabas. Maravilhoso, 5 sílabas. Inconstitucional, 6 sílabas. Todas essas aí são polissílabas. Essas são as 4 possíveis classificações das palavras de acordo com a quantidade de sílabas que elas têm. Agora a gente precisa falar da sílaba tônica e da sílaba átona. A sílaba tônica é aquela sílaba mais forte que todas as palavras têm que ter. E atenção, em todas as palavras você só pode encontrar uma sílaba tônica. Somente uma dessas sílabas é a mais forte que as outras. Não existe em português nenhuma palavra que tenha 2 sílabas tônicas, por exemplo. Isso não existe. Só pode haver mesmo uma sílaba mais forte. Não importa a quantidade de sílabas que essa palavra tiver. Só uma delas vai ser a tônica. E as outras sílabas que não são tônicas, elas são fracas, a gente vai chamar de sílabas átonas. Exemplos: parede. Qual dessas 3 sílabas aí você acha que é a tônica dessa palavra? Parede. Para saber, basta que você pronuncie a palavra como se estivesse chamando essa palavra ou como se estivesse cantando. Parede. Parede. Aquela sílaba que exigir um pouco mais de esforço na sua fala, ela vai ser a tônica. No caso da palavra parede, é a sílaba re, a segunda sílaba. Máquina, sílaba má. Sofá, a sílaba fá. Percebam que a sílaba tônica é aquela sílaba que é emitida com um pouquinho mais de força na palavra. Sempre vai ser assim. E atenção, gente, uma coisa muito importante. A sílaba tônica não tem necessariamente que ter um acento em cima dela, entenderam? A acentuação gráfica é uma outra matéria que a gente ainda vai estudar em outro vídeo aqui. Mas por enquanto, pensem que a sílaba tônica não está diretamente ligada à acentuação gráfica, que aí já é outro assunto. E as palavras também podem receber uma outra classificação dependendo da posição que essa sílaba tônica está. Só existem 3 possíveis posições para você encontrar a sílaba tônica em uma palavra. A sílaba tônica só pode ser a última, a penúltima ou a antepenúltima sílaba de qualquer palavra. Se a sílaba tônica for a última sílaba, essa palavra é uma oxítona. Exemplos: guaraná, café, computador. Todas essas 3 aí têm como sílaba tônica a última sílaba. Se a sílaba tônica da palavra for a penúltima, essa palavra é classificada como paroxítona. Exemplos: caderno, complicado, porta. Todas essas 3 aí são paroxítonas. E se a sílaba tônica da palavra for a antepenúltima, ou seja, na terceira posição de trás para frente, essa palavra será uma proparoxítona. Exemplos: química, ácido,
termômetro. E se a palavra tiver apenas uma sílaba, como é que eu posso fazer a classificação? Nesse caso, você pode classificar essa palavra que só tem uma sílaba como monossílaba tônica, se essa palavra tiver força fonética e não depender de outras palavras, por exemplo, céu, mar, fé. Essas 3 palavras só têm uma sílaba cada uma e elas são independentes, elas são fortes, foneticamente falando. Então, essas 3 são monossílabas tônicas. E também existem as palavras que só têm uma sílaba, mas são fracas. São as chamadas monossílabas átonas, que não têm força fonética e dependem de outra palavra para serem utilizadas e pronunciadas. Exemplos: as crianças, olha essa palavrinha as, é um artigo fraco. Preciso de dinheiro, esse de, a preposição de. Com certeza, mais uma preposição aí, com. Essas 3 palavras têm uma sílaba apenas, mas elas não têm força fonética, elas sempre precisam estar acompanhadas de outra palavra para serem pronunciadas adequadamente. Separação silábica, gente, muito cuidado agora. Cuidado para não separar no lugar errado, existem algumas regrinhas. Primeira coisa, pensa que a sílaba é sempre um impulso de voz. Isso para os casos mais fáceis. Por exemplo, bota, casa, aberto. Nesses casos é muito fácil fazer a separação silábica, pois as sílabas são bem visíveis, os impulsos são bem visíveis aqui nessas palavras. Segunda coisa que você tem que lembrar: toda sílaba tem que ter uma vogal. Se na palavra houver uma consoante que não esteja diretamente ligada a uma vogal, ou seja, uma consoante avocálica, ou, como muita gente conhece, uma consoante muda, ela sempre vai ficar na mesma sílaba da vogal anterior a ela. Lembra sempre disso. Por exemplo, advogado. Olha aí, a primeira sílaba de advogado tem um D, que muita gente chama de D mudo. Ele não tem uma vogal seguindo ele, então ele vai ficar colado à vogal anterior. Não pode separar esse D do A. A divisão correta da palavra advogado é esta que está aí na tela. Advogado. A palavra abrupto, olha só o P. Esse P mudo, o P avocálico, não tem nenhuma vogal acompanhando ele, então ele vai ter que ficar junto com a vogal anterior, que é o U. Então olha só o tamanho dessa sílaba que está no meio aí. Abrupto. É assim que se divide essa palavra, abrupto. E outro caso interessante aqui, a palavra pneu. Vejam só, a palavra pneu é uma monossílaba, ela só tem uma sílaba. Eu não divido a palavra pneu. Esse P sem vogal, esse P mudo, ele não pode ficar sozinho, porque eu vou repetir, não existe sílaba em português sem vogal, então eu não poderia deixar esse P sozinho numa sílaba. Isso não é possível. Então a palavra pneu não se divide em sílabas, ela só tem uma sílaba. Aí você pergunta, então por que não divide o E do U dessa palavra? Não dá também, porque esse eu de pneu é um ditongo. O E é vogal e esse U é semivogal. Eu não posso separar os dois também. Então nunca se esqueça, a palavra pneu e todas as derivadas dela, pneumático, pneumonia, entre outras, vão ter essa sílaba inteira aí. Pneu, pneumático, pneumonia. Outra regrinha de divisão silábica, gente. Terceira regrinha, existem alguns dígrafos que precisam sempre se separar na hora de dividir a palavra em sílabas. E esses dígrafos são RR, SS, SC, SC cedilhado e XC. Olhem os exemplos aí. Carro, um R numa sílaba e outro R na outra sílaba. Passa, divide-se também os dois S's. Nasce, cresça, exceto. Essas palavras se dividem desta forma que está aí para vocês. Não se esqueçam. Mais uma regrinha de divisão silábica, gente. Olha só, na aula anterior nós falamos de hiato. Então vale lembrar que o hiato só é hiato quando essas duas vogais se separam. Se a palavra não pedir que essas vogais se separem, isso não é um hiato, é um ditongo ou um tritongo. Exemplo, saúde. Hiato, vou ter que separar o A do U. Esse U vai ficar sozinho numa sílaba, ele é tônico. Poeta, mais um hiato aí. Esse E fica sozinho na sílaba e é a sílaba tônica da palavra, poeta. Palavra álcool, vejam só como se separam em sílabas. As vogais iguais se separam também. Esses dois Os vão ficar em sílabas separadas. Álcool. Agora vejam esses exemplos. Colégio, não separa o I do O, é um ditongo. Leite,
ditongo junto ali na mesma sílaba. Rei, todos são ditongos. E essas outras duas palavras iguais. Tritongo, saguão, mais um tritongo. Muito bem, essa foi a aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo, me manda uma mensagem e eu vou tentar responder assim que possível. E na próxima aula, gente, a aula 4 de fonologia, que vai ser a última, né, dessa série de fonologia. Nós vamos falar de ortoepia e prosódia. Duas coisinhas bem curiosas aí que esclarecem muitas das nossas dúvidas do dia a dia na linguagem. Então já se inscreve aí para não perder a próxima aula e a gente se vê lá então.